Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de teoria de conjuntos, onde hoje nós vamos explorar algumas qualidades importantíssimas a respeito de funções, qualidades essas que aparecem em todas as áreas, em praticamente, eu diria em todas as áreas da matemática que envolvem funções e praticamente todas as áreas da matemática envolvem funções. Então são qualidades, são conceitos que você vai encontrar basicamente em qualquer lugar onde você estiver estudando alguma coisa que seja parecido com algo que possa ser chamado de matemática, que são as funções injetivas, sobrejetivas e bijetivas. A gente vai apresentar esses conceitos nessa ordem e estabelecer alguns resultados que serão muito úteis para a gente no decorrer deste curso e também resultados que a gente usa em outras áreas como aplicações cotidianas desses resultados. Então a primeira definição que a gente apresenta é a definição de uma função injetiva, ou injetora, ou uma injeção, então tanto faz aí a forma como você diz, que é basicamente, dizer que uma função injetiva é dizer que elementos diferentes do domínio vão ser levados necessariamente em elementos diferentes no contradomínio. Tá? Então elementos diferentes possuem imagens diferentes. É basicamente isso que é o conceito, isso que é o significado de dizer que uma função é injetiva. Tá? Ou de maneira equivalente, em geral é mais comum a gente provar dessa forma, que se você pegar dois elementos, a maneira formal de dizer isso, se você pega dois elementos no domínio arbitrários, cuja imagem dos dois são iguais, cujas imagens são iguais, necessariamente os elementos precisam ser iguais, então, os elementos que você tomou no domínio. Tudo bem? Então, por exemplo, a função identidade que nós vimos na última aula, acho que foi na última aula, não, foi na penúltima aula. A função identidade é uma função injetiva, né? Claro, né? Se você pega dois elementos em x, onde a identidade em x é igual à identidade em y, então você vai ter exatamente x igual a y, pela definição da função identidade. Então a função identidade é sempre uma função injetiva, tá? E aí, uma proposição rápida que a gente prova é que se você tiver duas funções injetivas, então a composição dessas duas funções também vai ser injetiva. E se a composta de duas funções é injetiva, então a função da direita também é injetiva. Tá? Então são resultados bem simples. Ó. Por exemplo, para mostrar que a função g bola f é injetiva, isso aqui tem domínio x e contradomínio z. Né? Então a gente tem que pegar dois elementos quaisquer, aqui em x, com a g bola f de x igual a g bola f de y. Então dizer isso é dizer então que isso daqui acontece. Ó. O g de f de x é igual ao g de f de y. Agora você vai usar que a função g é injetiva. F de x e f de y são elementos do domínio da função g que possuem a mesma imagem por g. Então o fato da função g ser injetiva, então que você usa o fato da função g ser injetiva, implica que f de x é igual a f de y. Agora, novamente, como x e y pertencem a x, que é o domínio da função f, e f é injetiva, então agora você usa a injetividade de f. Isso implica, então, que x é igual a y. Então, pegamos dois elementos arbitrários no domínio da função composta com as mesmas imagens e mostramos que necessariamente esses elementos precisam ser iguais. Então, por definição, a conclusão que a gente chega é que o g bola f é injetiva. A composta, né, de g com f é injetiva. Tudo bem? E tem b, bem tranquilinho também, olha. Se a gente supõe que... Eu quero mostrar que f é injetiva sabendo que a composta de g com f é injetiva. Muito fácil, ó. Você tem que pegar dois elementos no domínio da função f para testar a injetividade dela, tais que f de x é igual a f de y. Certo? Aí, para eu usar a injetividade de f, é interessante que eu tenha alguma igualdade envolvendo a composta de g com f nos elementos. Então, uma maneira de você obter isso é você aplicar a função g em ambos os lados. Né? Então, a função g é uma função bem definida. Então, se eu tenho dois elementos iguais, pela definição de função, as suas imagens vão ser iguais. Só que isso daqui está me dizendo, então, que o g bola f de x é igual ao g bola f de y. O que nos diz imediatamente, então, do fato da g bola f ser injetiva, isso implica imediatamente, então, que x é igual a y, porque você tem dois elementos com a mesma imagem
pela função composta. E por hipótese a função composta é injetiva. Então você vai concluir que o x é igual a y. Por definição, então nós mostramos que f é injetiva. A gente testou, passou no teste da injetividade. Então essa primeira proposição que é muito útil para a gente. Então toda vez que você compõe duas funções injetivas, isso se mantém injetivo. Se você pega duas funções e compõe, o resultado disso por algum acaso é injetivo, então a função da direita, né, a primeira função que você está aplicando, necessariamente também vai ser injetiva. E aí a gente vai ver que a injetividade de uma função está muito ligada ao fato da existência de uma função inversa à esquerda. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que definir o que é isso, porque a gente não definiu esse conceito ainda. Então, a gente vai dizer que uma função, dada uma função f, nós vamos dizer que uma função g de y em x, olha, onde o domínio e contra-domínio tem seus papéis trocados, uma função g de y em x é uma inversa à esquerda de f, e isso aí, o nome é sugestivo, porque quando eu componho g com f à esquerda, ou seja, se eu coloco o g à esquerda do f na composição, o resultado disso é a identidade. Inversa porque a ideia aqui é que você tem o x, o y, aí o f aqui faz esse papel de levar coisas que estão em x em y, e depois você tem o g aqui, de y em x. Então a ideia de ser inversa é o seguinte, você pegou o x aqui, transformou no f de x via f, e depois o g leva isso de volta. O g do f de x, quando eu digo que ele é igual à identidade, eu estou dizendo que isso volta para o x original. Então o x é transformado numa coisa, e a função g, digamos, retransforma ou transforma o f de x naquilo que ele era anteriormente. Então por isso ele fez o trabalho inverso. O x foi transformado no f de x e o g transforma esse f de x no próprio x. Então o trabalho que a f realizou, o g desfaz. Ou seja, voltou para o cara original. Por isso, inverso, né? Vem daí esse nome para explicar esse comportamento. Tá? Então, uma inversa esquerda é isso. É uma função e quando você compõe a esquerda, resulta na identidade do domínio da função f. Aí a gente prova uma proposição clássica. A gente prova que uma função é injetiva se e somente se ela admite uma inversa esquerda. Tudo bem? Esse é um resultado clássico aqui da teoria de conjuntos. A volta é mais fácil, quer ver? Ó? Eu vou fazer a volta que é mais rápido, que é o seguinte, ó. Na volta eu vou supor que f admite uma inversa esquerda, né? Então, por hipótese, existe uma função g que sai de y em x, tal que a g bola f é igual à identidade, certo? E a identidade é injetiva. A identidade é injetiva. Então, isso implica que g bola f, em particular, é injetiva. Certo? E aí, se a g bola f é injetiva, a gente pode usar a proposição anterior. Se você tem uma composta de duas funções, esse g meu está igual a um delta, né? Está igual a um delta minúsculo. Vou tentar escrever ele melhor aqui. Isso, agora está com mais cara de g. Se a composta de uma função é injetiva, nós acabamos de ver na proposição anterior que necessariamente essa função aqui da direita é injetiva. Tá? Então, e pela proposição anterior, nós vamos concluir que a função f é injetiva, que é exatamente o que eu quero provar. Tudo bem? Vamos fazer a volta, então. Aliás, a ida, né? Isso foi a volta. Vamos fazer a ida. Na ida é o seguinte, ó. Eu vou supor que a f é injetiva, né? Suponha que f seja injetiva. Então, o que acontece? A f sendo injetiva, os elementos que estão na imagem de f possuem um único elemento no domínio cuja imagem de f por esse elemento do domínio dá esse outro elemento que eu tomei em y. Deixa eu explicar isso melhor, né? Então, o fato da f ser injetiva me garante isso daqui, ó. Logo, para cada y na imagem da função, existe um único, eu vou chamar logo de φ de y, certo? Porque é alguém que depende desse y, mas ele é único, então digamos que essa fórmula aqui fica bem definida. Um único φ de y pertencente a x, tal que o que acontece? Quando eu pego o f e aplico no φ de y, isso é igual a y. Tá? A ideia é o seguinte, para cada y em f de x,
existe um x no x, tal que o y é f de x, certo? Então, a ideia seria isso, ó, existe um x em x com y igual a f de x. Aí eu afirmo para vocês que esse x é único, determinado por y, obviamente, né? Então, cada y determina um único x. Por isso que a gente coloca esse símbolo aqui, φ de y, para deixar bem claro que depende de cada y. Mas por que é único? Porque se existir um outro cara aqui, ó, sei lá, vamos supor que um x' pertence a x com essa mesma propriedade, que o y é o f do x'. Então, olha aqui, ó, você vai ter que o f de x é igual a f de x'. E aí, como a f é injetiva, aqui por hipótese, então isso vai acabar implicando que o x é igual a x'. Tá? Então, por isso que ele existe e é único. Deixa eu marcar isso com outra cor aqui, porque isso é um comentário lateral. Né? Aqui eu estou mais ou menos explicando por que isso é verdade. Tá? Então, é exatamente por isso que a gente pode fazer isso daqui. Certo? Aí agora, basta eu definir uma função que faz esse papel. Ó. Só que assim, por enquanto está definido só na imagem. Né? Para que a função esteja bem definida, uma função, eu preciso de uma função que sai de y em x. O f de x é um subconjunto de y. Então ele não dá conta de todo o y a princípio. Pode não dar conta de todo o y a princípio. Mas aí a gente resolve esse problema, a gente dribla esse problema fazendo o seguinte, olha. Eu vou tomar um x0, eu vou fixar um x0 em x qualquer. Certo? E aí eu vou fazer o seguinte. Defina a função g de y em x da seguinte forma, dada por g de y, eu vou definir isso assim, ó. A imagem disso tem que cair no x, né? Então isso vai ser o φ de y, isso aqui está bem definido, porque por causa dessa unicidade, caso o y pertença ao f de x. Certo? Agora, para isso aqui ser uma função, lembra? Todo mundo daqui do y tem que estar associado a um único elemento aqui de x. Essa lei de associação, essa lei de formação dá conta dos elementos que estão na imagem, mas eu preciso de associar os outros caras também, que eventualmente possam não estar na imagem. Então, para esses caras, eu vou dizer que a imagem deles é o x0. Eu vou definir essa função assim. Tá bom? Se o y não pertence ao f de x. Então, isso dá conta de definir uma imagem para cada y aqui no y todo. Tudo bem? Então, isso aqui é uma função bem definida, certo? Por conta dessa unicidade. E nessa outra parte, ela funciona como se fosse uma constante. Como se fosse uma constante. Tá? Então, isso é uma função. Isso é uma função. E satisfaz aquilo que a gente espera que ela satisfaça. Então, agora a gente só tem que mostrar que o G-bola-F é identidade, né? Então, bom, ele já tem o mesmo domínio contra o domínio. A gente só tem que mostrar que no mesmo x eles têm a mesma imagem. Então, tem que mostrar que o G-bola-F de x é igual a x. Então vamos tomar aqui x pertencente a x qualquer. Eu vou chamar de y. Tome y igual a f de x. Que está em f de x, certo? Está em f de x. Então nesse caso, esse x aqui ó, é exatamente o φ de y. Certo? Então assim, o x é igual a f de y. Porque esse x é o único cara... Esse x é o único cara do domínio cuja imagem dá o y, certo? Então, por definição, o x é o φ do y, pelo que nós definimos. E daí, o que vai acontecer? Quando eu aplicar o g bola f em x, isso vai ser o g do f de x, certo? Aí isso é o g de y, pelo que nós definimos. Já que eu chamei o y de f de x. E esse y não está na imagem? Então, olha só, a imagem de um cara que está no y é o φ de y. Então, isso aqui é o φ de y, que é justamente o x. Tá? E isso daqui é exatamente a identidade de x em x. Então, isso encerra a demonstração desse resultado, porque encontramos uma inversa esquerda para essa função. Tudo bem? Então, uma função é injetiva se somente se ela admite uma inversa esquerda. Agora, então, nós vamos falar de o que significa uma função ser sobrejetiva. Ou sobrejetora, ou uma sobrejeção. Bom, uma função é sobrejetiva quando a imagem dela coincide com o contradomínio. Ou seja, quando você dá conta de todo o contradomínio a partir das imagens dessa função. Então, todo mundo do contradomínio é capturado com uma imagem de alguém do domínio. Eventualmente, isso pode não acontecer, dependendo da função
que você trabalha, certo? Mas quando ocorrer essa igualdade da imagem com o domínio, a gente vai com o contradomínio, desculpa, com o contradomínio, nós vamos dizer então que a função f ela é sobrejetiva, né? Você tem então todos os elementos do contradomínio podendo ser escrito como alguém que é a imagem de um elemento que está no domínio. Então, formalmente dizendo, dizer que essa igualdade ocorre é, na verdade, dizer que para todo y no y, que é o contradomínio, existe um x no domínio tal que o y é f de x. É basicamente isso, né? Basicamente, você só precisa mostrar essa inclusão, porque a outra você sempre tem. Essa daqui é a dúvida. Essa inclusão você sempre tem. Isso aqui sempre é verdadeiro. A imagem sempre é um subconjunto do contradomínio. Eventualmente, isso pode não realizar o contradomínio todo. Então, para você mostrar na prática que uma função é sobrejetiva, você precisa só verificar se essa inclusão ocorre, que é basicamente o que está escrito aqui. Ó. Tá? Então, você só precisa verificar se essa inclusão ocorre. Em geral, a gente vai proceder dessa forma. E aí, assim como a injetividade está relacionada a uma inversa à esquerda, a gente consegue provar que a sobrejetividade está relacionada com a inversa direita. Só que nessa parte a gente vai precisar do axioma da escolha. A gente vai precisar do axioma da escolha para provar essa equivalência, para relacionar a sobrejetividade com a inversa direita. Tá? Então, só definindo rapidamente o que é uma inversa direita, já está aqui na tela, é o contrário do que nós vimos antes. Nós vamos dizer que uma função g de y em x é uma inversa direita dessa função de x em y, se quando eu componho f com g, ou seja, se eu coloco o g ao lado direito da função f na composição, isso resulta na função identidade de y do conjunto y, né, que é o contradomínio da função f. Então a ideia aqui da inversa direita é se você tem aqui x em y, a função f, certo? E aí você coloca a função g aqui atrás. Então, se existir essa função g de modo que isso daqui é a identidade, que essa composta aqui é a identidade, então você diz que a função f possui uma inversa direita. E aí a gente vai ver agora nessa proposição que essas duas afirmações são equivalentes, essas duas definições que a gente acabou de dar são equivalentes. Então uma função ela é sobrejetiva somente se ela admite uma inversa direita. Aqui eu vou começar pela volta também, que é mais fácil. Olha só, vamos supor que exista uma inversa direita para f, né? Então que exista uma g de y em x, função tal que f composto com g é a identidade de y. Então aqui fica fácil provar que essa função é sobrejetiva, porque olha só, para eu mostrar que a f é sobrejetiva, eu tenho que pegar um y qualquer, né? Lembrando que eu só preciso provar essa inclusão, então eu só preciso pegar um y qualquer aqui no contradomínio, vamos começar esse argumento aqui então, no contradomínio, e mostrar que existe um x em x maiúsculo, onde o y é f de x. Mas aqui ficou fácil, porque essa igualdade aqui, ó, já me dá o candidato natural. Porque o y é a identidade do y aplicado em y, claro. Essa é a definição da função identidade. Só que isso é a composta de f com g no y. Só que isso aqui é exatamente o f do g de y. E esse cara aqui pertence a x. Ó. Esse cara pertence a x, porque isso é uma função de y em x. E ele é tal que o f dele dá o y, que é exatamente o que eu quero encontrar. Então basta, é só você tomar então x, para ficar um pouquinho mais explícito, tome x igual a g de y, que pertence a x, e daí o y é igual ao f de x, e isso está na imagem da função. Então pegamos um y qualquer no contradomínio e mostramos que ele está na imagem. Então isso aqui mostra que essa inclusão aqui ocorre. Mas aí se essa inclusão ocorre, vale a igualdade, né? Então isso aqui é suficiente para concluir que a função f é sobrejetiva. Tudo bem? Então esse passo aqui, tranquilo, né? Não foi aqui que a gente usou o axioma da escolha. É agora que a gente vai usar. E aí para usar o axioma da escolha, pessoal, acho que eu vou definir uma anotação aqui com vocês, que eu não tinha definido antes, que é o seguinte. É da imagem inversa de um elemento. Se você tiver uma função qualquer, independente de qualquer hipótese sobre ela, tá?
Se você pegar um y aqui no contradomínio, a gente define uma notação f a menos 1 de y como sendo basicamente a imagem inversa desse conjunto, formado só pelo y. Ou seja, isso daqui é o conjunto, então, por definição, dos elementos que estão em x, para os quais o f de x é esse y fixado. Tá? Entenda que o y aqui está fixado. Então isso aqui muitas vezes é chamado de fibra. Isso aqui é fibra de y. Ou pré-imagem do elemento y. Tá? A ideia é que se você pega a imagem inversa de um conjunto que tem um elemento só, aí você, só por questões de notação, você abandona essas chaves. Tá? Por questões de praticidade mesmo. Então, por exemplo, quando você estuda zeros de polinômios, isso daqui tem aplicações geométricas também. Dependendo da função, isso aqui pode, o f é menos 1 de uma coisa pode gerar uma superfície, por exemplo, para quem está acostumado com cálculo em duas variáveis. Por exemplo, se você tivesse uma função assim, ó, do R2 em R, onde a função f aqui, ó, de xy fosse definida assim, como x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. Então, se você pegar o f a menos 1 do zero, isso aqui vai ser o quê? Vão ser os elementos xy em R2, para os quais o f de xy é zero, ou seja, isso daqui é zero. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 é zero, o que equivale a dizer que o x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Então, isso daqui, por exemplo, é o círculo lá no R2, certo? Então, esse é o círculo. É o círculo de raio 1 e de centro na origem. Então, essas fibras são muito importantes porque você consegue descrever objetos geométricos a partir de fibras de funções ou de fibra de um elemento aqui do contradomínio, tá? de um valor. Aí, quando isso é regular, lá em geometria diferencial ou em geometria ou em variedades diferenciáveis, né, que é um assunto um pouco mais para frente, dependendo de como se comporta, você vai ter uma coisa suave e tal, mas aqui eu já estou viajando pra caramba. Mas é só para dar uma ideia para vocês do que é a fibra de um elemento do contradomínio. Tá? E aí, o que acontece? Quando a função é sobrejetiva, dizer que uma função é sobrejetiva é basicamente dizer isso daqui. Ó. Isso é um exercício fácil que a gente pode discutir aqui agora. Dizer que essa função é sobrejetiva é equivalente a dizer, porque eventualmente essa fibra pode ser vazia, tá? Eventualmente essa fibra pode ser vazia. Por exemplo, se aqui a gente colocasse um mais 1, vamos supor que a função aqui fosse mais 1. O f é menos 1 de 0 aqui, ó. Aqui eu teria um menos 1, né? Aqui eu teria um menos 1. Não tem como você pegar dois números reais, elevar ao quadrado, o primeiro, depois elevar ao quadrado o segundo, somar isso dá menos 1. Isso é impossível. Tá? Isso aqui vai dar sempre maior ou igual a 0. Tá bom? Aqui a gente vai falar com mais detalhes dos números reais depois, mas com o nosso entendimento ingênuo daquilo que nós sabemos sobre os reais, a gente já sabe que isso daqui acontece, né? Que a soma de um quadrado com um outro quadrado é sempre maior ou igual a 0. Então não pode ser menos 1. Isso aqui é vazio. É um conjunto vazio. Ninguém satisfaz isso daqui no R2. Então, eventualmente, a fibra de um termo aqui do contradomínio pode ser vazia. Pode ser vazio. Isso significa que, por exemplo, que o zero não está no conjunto imagem dessa função. Tá? Então, você pode ter elementos fora do conjunto imagem. Então, assim, as fibras serem não vazias tem muito a ver, ou a existência de uma fibra vazia tem muito a ver com o fato da função não ser sobrejetiva. Então, é simples você verificar que uma função f é sobrejetiva se somente isso aqui acontece. Ó. A fibra de um elemento do contradomínio é diferente de vazio para todo y pertencente a y. Tá? Isso aqui é muito fácil. Olha só. Dizer isso daqui é dizer, então... dizer que a volta, né? Vamos pensar na volta aqui rapidinho. Para eu mostrar que a função é sobrejetiva, com essa hipótese, ó, se você pega um y qualquer em y, eu quero mostrar que existe um f de x. Eu quero mostrar que existe um x em x. Nossa, que emboleira. Eu quero mostrar que existe um x em x, cuja imagem é y. Então, se o y está no y, por hipótese, isso daqui acontece. Ó. Eu estou assumindo isso aqui como hipótese. Isso é diferente do vazio. Se isso é diferente do vazio, então existe um x aqui. Agora, quando eu digo que existe um x aqui, eu estou dizendo que existe um x cuja imagem dele é o y.
Porque para estar aqui, ó, olha aqui, a definição é um x em x cuja imagem é y. Então, isso significa que existe um x tal que o f de x é y. Então, você pegou um y qualquer e encontrou um x em x cuja imagem dá o y. Então, isso mostra que a função é sobrejetiva. Tá? Então, a conclusão aqui é que a f é sobrejetiva. Para a ida, também é tranquilo. Porque agora, para mostrar que essa fibra é não vazia para todo y, pega um y qualquer. Como é que agora eu sei que a função é sobrejetiva, né? Então, como f é sobre, então vai existir, existe um x em x tal que o f de x é y. Agora, se o x está em x e o f de x é y, por definição, esse x pertence à fibra ou à pré-imagem do y. Tá? Agora, se esse cara admite um elemento, é porque ele é não vazio. Tá bom? Então, isso aqui é não vazio. Tá? Então, provamos esse resultado. Tá? Então, aqui eu acho que eu merecia ter dado até um destaque maior, né? Poderia ter dado um destaque melhor a esse resultado aqui. Mas tá bom. A gente acabou fazendo ele aqui bonitinho. Então, é verdade que a função ser sobrejetiva é equivalente à fibra ser não vazia para todo y em y. E agora isso vai ser fundamental para a gente poder aplicar o axioma da escolha para construir essa função inversa direita. E aí um outro detalhe que a gente mostra aqui de maneira lateral também, são coisas que eu poderia ter feito antes, né? Mas enfim. É o seguinte, aqui para qualquer função de x em y, função, o que que acontece? Isso daqui é verdade, ó. Eu afirmo para vocês que o x é exatamente o f menos 1 de y. Isso aqui é meio óbvio, né? Isso aqui é óbvio porque, olha só, o x está em x. Se o x pertence a x, o f de x pertence a y. F de x minúsculo, né? Pertence a y. Só que se o f de x pertence a y, por definição, o x está em f menos 1 de y. Certo? Aí a volta também vale. Se o x está em f menos 1 de y, bom, o f menos 1 de y já é definido como alguém que está em x, né? Então, por definição, essa implicação aqui mostra que o x está contido em f menos 1 de y, mas por definição, o f menos 1 de y está contido em x. Certo? Lembra que a pré-imagem sempre é um subconjunto do domínio. A pré-imagem de qualquer coisa é sempre um subconjunto do domínio da função. Então isso aqui, essas duas inclusões vão dar conta de mostrar essa igualdade. Então aqui ok, essa igualdade foi. E aí o y é a união de seus elementos, né? Então isso aqui, por exemplo, é a união de cada y em y. Isso daqui, ó. Isso aqui vale para qualquer conjunto. Tá? Isso aqui eu poderia ter até enunciado, né, esse resultado, mas isso vale para qualquer conjunto. A união de todos os seus elementos, a união dos conjuntos unitários formado por cada elemento de y resulta em todo o y, certo? Isso aqui é verdade. Isso aqui vale para qualquer conjunto x. Ó. X é igual à união dos seus, não é a união dos seus elementos, mas é a união dos conjuntos unitários dos seus elementos. Aí sim, porque isso é diferente disso, né? Isso aqui já é outra coisa. É a união dos conjuntos x minúsculos que estão em x. Tá? Então tem uma sutileza aqui que tem que ter cuidado. Tá? Depois vocês provem isso daqui como exercício, mas é bem tranquilo. É bem tranquilo. Ó. Cada um desses caras está contido aqui, então a união também vai estar. E dado um elemento x em x, ele está no... Dado um x em x, ele está aqui. Ó. Isso implica que ele está aqui. Tá? Ele é o único elemento daqui. Então ele está em um desses. Então, por definição, ele está na união de todos esses aqui. Dos singletons de x com x variando no x maiúsculo. E aí nós já vimos acho que na última aula, isso, que a união comuta muito bem com a pré-imagem, né? Ou seja, que a pré-imagem da união é a união das pré-imagens. Então isso daqui acontece. Isso é a união com y variando em y das pré-imagens dos caras aqui, ó, desses conjuntinhos. Só que isso daqui é justamente, né, por questões de notação,
a união das fibras. Então é verdade que o x é a união de todas as fibras de cada y com y variando em y. Isso vai ser fundamental para a gente. Isso vai ser fundamental para a gente porque, ó, voltando aqui ao resultado que a gente quer provar, olha só, a gente quer mostrar, sabendo que a função f é sobrejetiva, a gente quer mostrar que ela admite uma inversa direita, né? A gente vai usar aqui a função escolha, que nós provamos que existe há 2 aulas atrás, se eu não me engano. Então como é que a gente vai provar isso? Ó? Suponha que f seja sobrejetiva. Então, olha só, eu vou considerar essa família aqui, ó. Tome, vou chamar aqui de f, esse f bonito. Formado, os seus elementos são as pré-imagens. F a menos 1 de y, com y variando em y. Certo? Como a f é sobrejetiva, isso daqui acontece, ó. A gente acabou de provar anteriormente que o fato da f ser sobrejetiva implica necessariamente que o f a menos 1 de y é diferente do vazio para todo y pertencente a y. Certo? Então esses caras são todos não vazios. Agora eu vou usar então a função escolha. Porque já que todos esses caras são não vazios, a função escolha, que é uma consequência do axioma da escolha, me permite construir uma função que escolhe um elemento de cada conjunto desse. Então, é uma consequência do axioma da escolha, né? Então eu vou colocar assim, pelo axioma da escolha, mas na verdade é pela função escolha, né? Na verdade, pelo axioma da escolha existe essa função escolha. Pelo axioma da escolha existe uma função que eu vou chamar aqui provisoriamente de φ, que sai dessa coleção F e leva na união dessa família, tal que vamos ver aqui, ó, o φ de F pertence a F para todo F nessa família. Tudo bem? E aí, a partir dessa função, a gente vai construir a função g que a gente está querendo. Só um detalhe aqui rápido que a gente observa é o seguinte, ó, o que é essa união? Aqui, ó, só para a gente colocar aqui logo. Deixa eu pontuar aqui com vocês. Olha só, essa união, uma hora sai, né? Essa união da família F é o quê? É a união dos elementos. É a união dos seus elementos, né? Então é isso daqui, ó. É a união com y variando em y disso daqui. E isso é x. A gente acabou de ver aqui do lado que é x. Então esse conjunto aqui é x, ó. Esse contradomínio da função aqui é x. Tá? Então como é que a gente vai montar a função g? Então defina a função psi, que sai de y e vai aqui em f, porque a gente vai fazer uma composição que pega cada y e leva no f menos 1 de y, que está aqui. Então essa função está bem definida. Então eu vou associar primeiro, defina a função, né? Defina a função psi, que sai do y e vai em f, nessa coleção das pré-imagens, ou das fibras, que pega y e associa a fibra do y. De fato, essa função está bem definida, porque, bom, para todo y aqui no domínio, existe ele está associado a um único cara aqui no contradomínio, né? O f é menos 1 de y que está em f mesmo. Então, e essa associação é única, né? Cada y determina a sua pré-imagem. Isso aí é tranquilo. Tudo bem? Então, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: se y1 é igual a y2, f é menos 1 de y1 é igual a f é menos 1 de y2, né? Então, nós não temos o menor problema com relação a isso. Então, isso aqui é uma função, está bem definida. E agora a função g que eu estou procurando tem que ser de y para x, né? A gente vai fazer a composição, então, porque essa sai do y e vai para o f, e essa sai da coleção f e vai para o x, que é a coleção das fibras, né? Então eu vou tomar g, a função g que eu estou procurando para ser a inversa direita vai ser essa daqui, ó. Função de y em x dada pela composta. Dada por g, quem é que eu coloco primeiro? É a que sai de y, né? Então é psi composto com a função φ. Agora eu vou mostrar para vocês então que f bola g
é a identidade do conjunto y. Tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui então esse y em y. O nosso objetivo aqui é mostrar que f de g de y é igual a y. Tá? Então a gente tem que entender muito bem o que é o g. Onde que está o g? Né? Então assim, observe o seguinte, observe que o g de y é o φ do psi de y, certo? Que é φ bola psi de y. Que a função, qual é a propriedade da função φ? É que o φ dela pertence a ela. Então, olha só, isso aqui acontece, ó. Isso daqui pertence ao psi de y, certo? Porque o φ da coisa pertence à coisa. A função φ é a função escolha. Só que psi de y é o que, por definição? É o f a menos 1 de y. Então, olha só. Isso nos permite concluir que esse g de y, que é igual a isso, pertence ao f a menos 1 de y. Agora, então vamos colocar aqui com mais, de maneira mais explícita. Né? Então, o g de y pertence à pré-imagem do y. Isso significa, então, que se eu aplicar o f nessa coisa, é y. Então, acabou. Olha aqui. Ó. Isso aqui está me dizendo, então, que a f composta com g do y é igual ao quê? A identidade do conjunto y no elemento y. E isso fecha a demonstração que essa composição resulta naquilo que eu esperava. E isso fecha a demonstração dessa proposição. Tá? Então a gente precisou fazer algumas coisinhas aqui do lado, mas que não tem problema porque elas foram feitas à medida que a sua necessidade foi demandada. Né? Então isso também, do ponto de vista didático, é bem legal quando isso acontece. Tá? Então temos aí a equivalência entre uma função ser sobrejetiva, entre o conceito de sobrejetividade e a existência da inversa direita. E aí agora nessa proposição a gente vai mostrar que se uma mesma função admitir uma função inversa esquerda g e uma outra função inversa direita, necessariamente essas duas funções vão ter que ser iguais. Tá, olha aqui, ó. Se g é uma função inversa esquerda de f e h for uma inversa esquerda for uma inversa direita de f, então necessariamente a função g vai ter que ser h. Tá? E aí a demonstração desse resultado é bem engenhosa e simples, porque por hipótese a gente tem isso daqui, ó. Por hipótese a gente tem que o g é a inversa esquerda, né? Então g bola f é a identidade de x e o f bola h, uma vez que h é a inversa direita, é a identidade de y. Então a gente vai fazer uma brincadeira aqui com propriedades que a gente tem da função identidade com a associatividade de funções. Olha só, eu quero mostrar que g é igual a h, né? Ó, eu quero usar essas equações que aparecem aqui em cima. Então, é interessante que esses caras entrem na jogada. Eu quero colocar o h na jogada, né? Então, por exemplo, o g, a função g, é exatamente a função g composta com a identidade de y. Isso também é, então, g composto com... O que é a identidade de y? Entra o f e o h na jogada. F bola H. Tá? Aí, eu sei que a composta é associativa, nós já provamos isso. Então, eu posso reorganizar isso assim, ó, sem trocar a ordem, trocando só o parênteses de lugar. Certo? Só que o G bola F é a identidade de X. Isso, então, é a identidade de X composto com H, que é igual a H. Então, acabou. É só isso. Então, G é igual a H. Tá? Então, é bem legal. Se por um acaso uma função f admitir uma inversa esquerda e uma inversa direita, então necessariamente essas funções elas vão ter que ser iguais. Não tem como uma mesma função ter uma inversa esquerda e uma outra inversa direita, diferente da inversa esquerda que você tem. Tá? Isso é impossível. Tá? Isso vai remeter então àquilo que a gente chama de bijeção. Essas coisas vão estar absolutamente ligadas. Porque mais à frente, né? Porque agora a gente vai dizer que uma função f admite uma função inversa sem especificar o lado, se ela admite uma função que tanto é inversa à esquerda quanto é inversa à direita. Tá? Então isso é o que nós vamos chamar de função invertível, é quando ela admitir uma inversa. Então nós vamos dizer que uma função g é uma inversa de f,
se essa mesma função é uma inversa esquerda e uma inversa direita, né? Ou seja, se essa mesma função cumpre essas duas condições. Eu poderia ter colocado aqui, não coloquei. Isso e isso. Isso significa dizer que uma função é uma inversa de f. Se essas duas condições são satisfeitas para a mesma função. Tá? E aí, como um corolário da proposição anterior, a gente mostra que se eu tiver duas inversas de f, então elas são iguais. Esse corolário não mostra que sempre existe uma função que é inversa. Mas ela mostra o seguinte, olha, não sei se sempre existe. Pode ser que em alguns casos não vai existir. Mas, caso exista, ela é única. Não tem como existir duas diferentes. E aí, essa impossibilidade de existir duas diferentes, duas funções inversas que são diferentes, vai nos permitir, então, dar uma notação única para essa inversa. Uma notação bem definida que não vai ter ambiguidade se ela existir. A gente vai denotar, então, a única função inversa de uma função, quando ela existir, de f é menos 1. Tá? Esse menos 1 é dando uma ideia intuitiva de desfazer o trabalho que a função f fez. Tá? Então, quando... aqui eu coloquei, né? Quando existe a inversa de uma função é única, é um resultado desse corolário, e é imediato da proposição anterior, né? Porque se você tem duas funções inversas, se g e h são funções inversas, em particular g é uma inversa esquerda e h é uma inversa direita. E aí, pela proposição anterior, g é igual a h, né? Não tem nem o que escrever nesse corolário, tá, pessoal? É imediato. Tá? A prova é essa, olha. Como é que você prova que g é igual a h? Se g e h são inversas de f, qualquer inversa é uma inversa esquerda e uma inversa direita. Então é só você encarar g como uma inversa esquerda, se aproveitar desse fato e perceber, né, aproveitar o fato de que h é uma inversa direita. Pela proposição anterior, essas duas funções vão ter que ser iguais. E acabou. Então, duas inversas necessariamente de uma mesma função precisam ser iguais. E aí, como a existência implica a unicidade, a gente vai ter uma notação específica para isso. F a menos 1. Então, quando existir a função inversa, né, você pode trocar o artigo 1 indefinido para o artigo definido a. Então, a função inversa, quando existir, vai ser denotada por f a menos 1. Tá? E aí, nesse caso, quando existe essa função inversa, para uma função f, nós vamos dizer que essa função é invertível. Tá? E isso vai estar imediatamente conectado com a noção de bijeção. Então, nós vamos dizer que uma função, por exemplo, é bijetiva quando as duas condições anteriores forem satisfeitas. Anteriores que eu digo com respeito às coisas que termina com tiva. Então, quando ela é injetiva e sobrejetiva. Então, ela é uma bijeção. Tá? Então, você tem uma correspondência bionívoca. Então, a ideia da bijeção é que cada elemento de x tem o seu representante lá de y, único, e cada elemento de y tem o seu único representante aqui em x. Tá? Eles estão conectados bionivocamente. Você cria uma rede de comunicação em que cada um de um canto tem o seu correspondente do outro, sem repetições. Né? Essa falta de repetições é justamente a injetividade. E o fato de todo mundo aqui de y estar conectado a alguém de x é a sobrejetividade. Tá? Então isso é uma objeção, e aí a gente prova, com tudo que a gente tem agora, a gente prova muito facilmente que uma função é uma objeção somente se ela é invertível, ou seja, se ela possui uma inversa. Vamos provar então essa proposição. Tem uma implicação aqui que é mais rápida, que é a seguinte, que é essa daqui, ó. Se existe a inversa, então assim, se f é invertível, vamos colocar assim, ó, f invertível, isso implica então que f, em particular, admite inversa à esquerda e inversa à direita. Inversa à direita. Certo? Agora, pelos resultados que nós provamos hoje, isso implica, se ela admite inversa à esquerda, então f é injetiva. E se ela admite inversa à direita, f é sobrejetiva. Tá? Então isso aqui implica que f é uma objeção por definição. F é objetiva. Tudo bem? Para ida, então, por um detalhe talvez complica de escrever as equivalências aqui, mas é por um detalhe bobo. Porque, olha só, para ida, se f é uma objeção, então assim, como f é uma objeção, então f é injetiva e sobrejetiva. Certo?
Isso implica dizer, então, que existem... Agora eu vou colocar os caras mesmo, os personagens. Se f é injetivo, então f admite uma inversa esquerda, né? Então existe g de y em x, tal que g bola f é a identidade, e também o fato dela ser sobrejetiva, nós provamos hoje que existe uma h de y em x inversa direita, né? Tal que f bola h é a identidade de y. Mas por uma proposição que nós vimos, nós vimos hoje, anterior, vou colocar assim, nós vamos então ter necessariamente que g é igual a h. Se você tem uma inversa à esquerda e uma inversa à direita da mesma função, então essas duas funções são iguais, né? Então segue que g é igual a h. Então o que você tem, na verdade, é que, uma vez que f bola g também é a identidade, então essas duas coisas valem, né? G bola f é a identidade de x, e f bola g, uma vez que g é igual a h, também é a identidade, nesse caso, de y. Então, isso aqui nos diz que g é uma inversa, uma função inversa de f, e aí, por definição, f é invertível. Então, isso encerra a demonstração desse resultado. Então, está estabelecida a equivalência de que uma função é uma objeção se somente se ela possui inversa. E aí, com os conceitos que foram apresentados hoje, pessoal, a gente pode inserir um conceito fundamental, muito importante, até do ponto de vista didático. Muitas vezes, quando você quer expressar resultados, dependendo do contexto onde você está, fica melhor de você trabalhar com famílias indexadas. Então, o que é isso? Talvez você já tenha ouvido falar, mas agora a gente consegue definir isso formalmente. O que significa um conjunto X estar indexado por um conjunto Y? Em geral, a gente usa muito Y para indexar. Não à toa, né? Índice, né? Então você vai dizer que um conjunto X está indexado por outro conjunto Y. A definição formal é essa. Se existe uma função sobrejetiva de Y em X. Isso significa, então, dizer que o X é a imagem do Y, né? E aí uma maneira bem psicologicamente agradável de encarar essa função sobrejetiva e de denotar as suas imagens é o seguinte: essa f de i, em geral, a gente vai denotar por x com índice i. Então daí que vem a palavra indexado, né? que é expresso a partir de um índice. Então, denotando xi, com esse índice, né? esse terminho embaixo, menorzinho, a gente chama de índice, denotando xi como sendo a imagem do índice i, por f, para todo i no domínio, a sobrejetividade da função garante que o x é essa imagem, né? F de i. Por definição, a imagem é esse conjunto. Por notação agora, esse conjunto se torna esse, xi, tal que o i pertence ao i. E aí, esse conjunto xi, tal que o i pertence ao i, em geral a gente denota assim, ó, você coloca o xi entre chaves e você deixa o índice variando aqui fora, um pouco menor embaixo nas chaves. Tá? Então, essa é uma maneira... Essa notação aqui é uma maneira de você expressar esse conjunto a partir desse conjunto de índices i. Então, é isso daqui que significa. Aí você vai dizer então, que esse x é uma família indexada pelo conjunto i. Ou seja, você consegue expressar os elementos desse conjunto x por meio de índices, aonde esses índices variam no conjunto i. E quando você faz o índice variar em todo o conjunto i, você dá conta de todos os elementos de x. É a sobrejetividade dessa função que garante isso. Tá? Aí, por exemplo, a gente pode usar essa nova notação de família indexada para dar uma expressão para uniões arbitrárias por meio de índices, que muitas vezes é até mais agradável. Então, por exemplo, uma notação para a união de x, ou seja, para a união dos elementos de xi, passa a ser essa daqui. É uma notação que a gente usa muito e que muitas vezes é mais agradável, digamos assim. Em alguns momentos vai ser útil deixar esse índice variando num certo conjunto específico. Por exemplo, quando a gente fala dos naturais, vai ser interessante falar de uma união que esteja indexada pelos naturais ou pelos reais, enfim, por qualquer conjunto. Tá? Essa indexação é um processo muito importante dentro da matemática para expressar alguns conceitos e expressar algumas propriedades. Tá bom? Então, essa união arbitrária pode ser descrita dessa forma agora. A união do xi com o i pertencente a i.
Então você pode denotar uma união arbitrária sempre dessa forma. É só você pegar. O arbitrário aqui é dado por esse conjunto I. Esse conjunto I pode ser o conjunto que você quiser. Certo? E a interseção arbitrária da mesma forma. A interseção do xi com o I pertencente ao I. Qual é esse conjunto? É o conjunto formado pelos elementos que estão em todos os xi. E aqui, pelos elementos que estão em algum xi. Né? Para algum I pertencente a I. Tá? Então aqui é só o nome. Essa família, então, esse conjunto que agora pode ser denotado dessa forma, é chamado de família de conjuntos indexada por I. Claro que isso depende dessa função aqui que você tem, mas em geral isso é dado no contexto. Tudo bem? Então, é um conceito que agora a gente pode definir formalmente, que eu não tinha definido ainda, porque a gente não tinha ainda a noção nem de função e nem de função sobrejetiva, que era dois conceitos importantes, né, duas noções importantes para que a gente pudesse apresentar o conceito de família indexada de maneira agora bem fundamentada. E aí, para explorar bem todas as propriedades que nós vimos hoje, os resultados, eu deixei aqui para vocês uma série de exercícios, tá? Que são exercícios, na maioria deles são bem fáceis, que são bem importantes para vocês ganharem bastante fluência e familiaridade com os conceitos que nós apresentamos hoje. Tá? Então, a gente viu que, por exemplo, que se eu tiver duas funções injetivas, a composição é injetiva. Vale para a sobrejetividade também, tá? Então, se você tiver duas funções sobrejetivas, a composta é sobrejetiva. Um belo exercício para vocês fazerem. Um análogo do outro que nós fizemos hoje. Se a composta é sobrejetiva, então a função da esquerda necessariamente tem que ser sobrejetiva, né? No caso da injetividade, era a função da direita que herdava a condição. A sobrejetividade é a função da esquerda que vai ganhar que vai herdar essa condição. Tá? Por exemplo, se a composta é injetiva, então se G composto com F é injetiva e a F é sobrejetiva, aí a função da esquerda também herda a propriedade da injetividade. Aí um análogo dela aqui embaixo. Se você tem a composta sobrejetiva e a G, a da esquerda, é injetiva, então a função da direita herda essa sobrejetividade. São exercícios em geral bem simples, tá? Se tiver algum problema, é só deixar nos comentários, mas eu acho que vocês vão conseguir. Se você tiver duas bijeções, então a composta de duas funções que são bijeções, ou seja, que são bijetivas, ainda é uma bijeção. Isso é um resultado importantíssimo que também é simples de você provar. Se uma função é uma bijeção, lembra? Provamos agora. Se uma função é uma bijeção, ela tem inversa. E aí a inversa necessariamente vai ser uma bijeção também. Tá? E mais, verifiquem isso daqui, ó. Que a inversa da inversa é justamente a função original. É esperado, né? Se você faz o trabalho e depois desfaz, você chega no trabalho original, digamos assim, no ponto original da coisa. Tá? Então são exercícios bem simples que eu gostaria que vocês fizessem para que vocês ganhassem bastante fluência nisso que a gente está fazendo. Esse segundo exercício diz respeito a algumas propriedades que nós mostramos na última aula, que agora a gente consegue algumas coisas que a gente não conseguia lá. Por exemplo, em geral, a gente só tem isso. Ó. O f do f a menos 1 de b só está contido no b, em geral. Não vale a igualdade sempre. Mas aí, valer essa igualdade para todo subconjunto de y é equivalente à função ser sobrejetiva. Então, isso é um belo exercício que vocês podem fazer também. Um outro detalhe. Para qualquer subconjunto do domínio, nós vimos que isso daqui acontece. Ó. O A está contido na pré-imagem da imagem direta desse conjunto. Não vale a igualdade no geral. Valer a igualdade no geral vai ser equivalente à função ser injetiva. Então é um bom exercício que vocês podem fazer também. Se tiver qualquer problema, vocês podem me falar. E aqui para a diferença, a gente viu isso daqui, ó, que a diferença das imagens sempre está contida na imagem da diferença, mas não vale a igualdade no geral. E aí, na verdade, valer essa igualdade no geral, para quaisquer dois conjuntos, é equivalente a dizer que a função é injetiva também. Tá bom? Então, quando você tem que a função é sobrejetiva ou é injetiva, você ganha novos contornos. Aqui, na verdade, você ganha resultados com um pouco mais de força do que você tinha no caso em que você tinha uma função sem essas propriedades. Né? Não dava para afirmar nada além dessas coisas que eu coloquei aqui do lado. E aí esse último exercício que eu deixei para vocês, ele é muito legal também, que diz o seguinte, ele dá algumas caracterizações da sobrejetividade e da injetividade a respeito de você poder cancelar, você usar uma certa lei do cancelamento
para a composição de funções. Então, por exemplo, você consegue mostrar que uma função é sobrejetiva se somente se para todo conjunto Z e funções G e H de Y em Z, com G composto com F e H bola F, poder ser concluído que G é igual a H. Ou seja, uma função F é sobrejetiva se somente se, quando ela está envolvida numa equação desse tipo, você puder cancelar a esquerda. Você poder cancelar a esquerda dela. Você tem um F em comum, aí em geral, G bola F igual a H bola F, se isso aqui fosse produto, né, de inteiros, não nulos, aí você ia querer cancelar, né? Você tem algumas propriedades que te lembrariam essa tal lei do cancelamento. Então essa lei do cancelamento vale à esquerda de funções sobrejetivas. Para injetividade é a mesma coisa, só que à direita. Tá? Só não confunde com inversa à esquerda e inversa à direita. Tá? A sobrejetividade está relacionada com inversa à direita e cancelamento à esquerda. E a injetividade está relacionada à inversa à esquerda e cancelamento à direita. Tá? Essa segunda condição, num contexto mais geral de teoria de categorias, a gente costuma chamar de epimorfismo. Então é uma coisa, um epimorfismo, se você puder cancelar dessa forma. E aí, digamos, esse resultado está dizendo que na categoria dos conjuntos, uma função ser sobrejetiva é equivalente a ela ser um epimorfismo. E aqui no item B, essa condição do cancelamento à direita é chamada de monomorfismo. Então, na categoria dos conjuntos, o que esse resultado está dizendo é que a função é injetiva se somente se ela é um monomorfismo. Tá, mas aqui eu estou falando só em termos culturais mesmo. Se você nunca viu teoria de categorias, não se preocupe com isso. Você não precisa saber teoria de categorias para resolver esse exercício, tá? Ele é um pouco mais delicado. Então eu sugiro assim, que você tente fazer ele primeiro. As implicações são fáceis, tá? As voltas que podem dar um pouquinho mais de trabalho. Não é nem que dá mais trabalho, é que você tem que ser um pouquinho criativo na hora de escolher bem os conjuntos que você vai usar a hipótese de maneira adequada para concluir aquilo que você quer. Então, as idas, olha, isso daqui, as idas, por exemplo, que a ida do A, eu vou dar algumas dicas aqui para vocês. Use que toda função sobrejetiva tem inversa direita. Então, use que f sobrejetiva implica f admite inversa à direita. Se ela admite uma inversa à direita, eu vou dar uma dica para vocês. Olha para essa equação e compõe a à direita com essa inversa para ver o que vai acontecer. Se você chamar, por exemplo, de alfa de y em x, né, você sabe então que f bola alfa é a identidade de y. Então pega essa alfa e compõe dos dois lados à direita e usa a associatividade. Vocês vão ver que vocês vão chegar facilmente em g igual a h. Para a ida da b é parecido. Você vai usar que a f é injetiva. Como? Usando que f admite uma inversa à esquerda. Inversa à esquerda. Aí o que você vai fazer? Pessoal, eu esqueci de falar antes, né? Se vocês não quiserem ouvirem dicas, dá pause no vídeo. Tentem fazer sozinhos, é o ideal. Tente fazer sozinho primeiro. Aí se não vier ideia nenhuma, aí você continua daqui pra frente. Tá? Eu deveria ter avisado isso antes, né? Você acabou ouvindo a dica aqui do item A. Mas tudo bem. Então, se f admite uma inversa à esquerda, existe uma função beta aqui de y em x, onde o beta composto com f é a identidade do x. Aí pega esse beta e compõe nessa igualdade aqui à esquerda. E usa a associatividade. Você vai chegar facilmente que o g é igual a h. Então as idas são mais simples. Na volta, eu vou dar algumas dicas aqui também. Na volta é um pouco mais delicado. Se você não quiser ouvir nenhuma dica, de novo, se você não quiser ouvir nenhuma dica, pause o vídeo e tente por conta própria. Tá? Se você quiser, se neste momento agora você ficou 5 dias, 2 semanas tentando fazer e não conseguiu, uma ideia que eu te dou é a seguinte: você tem que encontrar aqui para a volta, para mostrar que f é sobrejetiva, você tem uma hipótese muito forte. Você está dizendo que para todo conjunto Z e para quaisquer funções de y nesse conjunto Z, onde isso daqui é satisfeito, você vai ter que g é igual a h. Então, para usar essa hipótese, você vai ter que escolher um conjunto Z de maneira bem criativa e funções satisfazendo isso, de modo que essa igualdade concluída pela hipótese te ajude a concluir que a f é sobrejetiva. Nesse caso do item A, vai ser um argumento de contradição, pelo menos um argumento clássico que a gente tem em mente. Que é o seguinte: a primeira coisa que você vai fazer eu vou colocar alguns passos aqui, ó.
supõe por absurdo que a gente tem que f não seja sobrejetiva, né? Então, que f não seja sobrejetiva. Então, esse é o primeiro passo. Então, quando você supor isso, então necessariamente vai existir um y0 em y tal que o y0 não está na imagem do f de x. Ele não pode estar na imagem do f de x. Certo? Aí, o que você vai fazer? Qual é a ideia aqui? Ó? A ideia é você tentar montar funções. Então, você vai tomar um conjunto Z. Eu vou deixar um espaço aqui para ir preenchendo as dicas para ficar um pouco mais construtiva a coisa. Então, você tem que escolher um Z adequado. Certo? Esse Z vai ter que ter o f de x. Vai ter que ter a imagem. E você vai unir ele com alguns caras aqui. Por exemplo, você vai precisar colocar o y0 aqui. Vai ter que ter um outro cara aqui também. A ideia é você construir funções de y em z dessa forma, ó. Pega duas funções de y em z. Esse aqui é um segundo, já é um passo já, né? Então define essas funções assim, ó. G de y, você vai ter que definir por partes. Igual ao próprio y. Então, se o y pertence ao f de x. Tá? Por isso que eu preciso do fx aqui em z, tá vendo? Porque aí a coisa fica legal. O g de y que está em f de x é levado aqui no z que tem o f de x como parte dele. Então isso fica bem definido. E eu vou colocar y0 aqui, ó. Se o y não pertence ao f de x. Certo? Agora, eu tenho que montar uma função h. Eu preciso usar a hipótese, né? Então, para eu usar a hipótese, eu preciso montar uma função h de modo que o g bola f seja igual a h bola f. Senão a gente não consegue usar a hipótese, né? A hipótese diz que se eu tiver funções, se eu tiver um z com duas funções de y e z, com isso acontecendo, eu posso concluir que o g é igual a h. Isso é a hipótese. Isso é a hipótese. Então, não dá para eu construir duas funções g e h do nada. Ou, não é do nada, mas assim, quaisquer. Tem que ser satisfazendo isso, senão vai ser inútil. Então, olha só. Nós vimos que quando o y está na imagem do f de x, essa função g é como se fosse a identidade. Certo? Não faz nada com y. Então, a ideia é que se no h, quando esse y estiver no f de x, acontece a mesma coisa. Porque com essa informação aqui, ó, com essas duas informações, g de y definido assim e o h definido assim na imagem, é muito fácil provar que o g bola f é igual a x. Ó. Independente do que acontece no resto, olha só. Se eu pego um x em x qualquer, isso implica que o f de x pertence à imagem, ao f do x maiúsculo. Agora, se o f de x está aqui em f de x, o g do f de x, por hipótese, é o f de x, e o h do f de x, por hipótese não, por definição, pela definição dela, aqui também tem que ser igual ao f de x. Então essas duas coisas são iguais. Ó. Então g bola f é igual a h bola f mesmo. Porque para todo x, isso aqui é o g bola f, né? Então isso aqui é o g bola f de x. E isso aqui é o h bola f de x. Então, de fato, fiz igual a minha cara aqui, né? Horrível a escrita aqui. Mas a ideia é essa. Você pega um x qualquer, as compostas de g com f e h com f são iguais nesse valor de x arbitrário. Então as funções são iguais. Nessas funções que você está tentando definir. Essa daqui não está completamente definida ainda. Mas você está... Matemática é assim, você vai lá, escreve um pouquinho, vê o que você precisa, você volta. Depois que você enxergou o todo, aí você vem novamente escrevendo tudo bonitinho. Organizadamente, como se você tivesse tido essas ideias linearmente, tudo na ordem certinha. Não é assim que funciona a matemática. Às vezes Às vezes você consegue... A demonstração ela se auto-elabora, mas às vezes não. Às vezes você precisa, eu quero isso, então o que eu preciso para ter isso? Você precisa fazer esse jogo de cintura, não tem como. Então assim, essas duas coisas já dão conta dessa hipótese. Só que essa função ela precisa ser terminada, a gente precisa terminar de definir ela. Ela não acabou ainda, porque eu defini que só os caras que estão em f de x. Falta os caras que não estão em f de x, né? E aí, como eu estou supondo por absurdo que a f não é sobrejetiva, esses caras existem. Então, tem gente que não está em f de x, né? Então, em algum momento isso aqui vai acontecer, o y0, por exemplo. Então, eu preciso dizer o que vai acontecer com esse h de y aqui.
Agora, lembra que eu quero chegar numa contradição. Lembra que eu quero chegar numa contradição. Por exemplo, essa coisa aqui, pessoal, observem que isso daqui foi satisfeito, né? A gente tem isso, né? Falta isso daqui ainda, olha. Vou resolver esse problema com vocês. Mas olha só. Já conseguimos isso, né? Supõe por um instante, aqui é um argumento heurístico. Aliás, não é argumento. Eu tô fazendo uma explicação do porquê que a demonstração vai seguir dessa forma. Se a gente já conseguiu essa H, a gente vai conseguir isso, ó. A gente vai conseguir isso. G igual a H. Certo? Lembra que eu quero produzir uma contradição. O nosso objetivo é produzir uma contradição. Eu vou ter esse G igual a H se eu definir uma expressão adequada aqui para os caras que não estão na imagem. Se eu terminar de definir a função H. Uma vez que eu tiver isso definido, eu vou ter isso daqui, ó. G de y0 igual a H de y0 em particular. Certo? Porque esse y0 é alguém de y. É alguém que está aqui em y. E que não está na imagem. Aqui, ele foi tomado alguém que está em y, mas que não está na imagem. O que vai acontecer? Desse lado aqui, eu vou ter o y0. Olha aqui, ó. O y0 não está em f de x. Então a imagem dele é o próprio y0. Então desse lado eu vou ter o y0. Para eu produzir uma contradição, seria muito importante que eu definisse essa parte aqui, ó, de modo que a imagem do y0 dê algo diferente disso. Porque se eu conseguir fazer isso, se a gente consegue fazer isso, a gente chega numa contradição. Como é que a gente vai fazer isso então? Eu preciso encontrar alguém que seja diferente do y0. Sei lá, então você pega, por exemplo, e colocar aqui no z, né? Esse cara tem que estar no z porque ele tem que estar no contradomínio da função h. Então, você pode usar o axioma da fundação, uma consequência do axioma da fundação para encontrar esse candidato. Não precisa ser o único, mas ó, você pode tomar, por exemplo, aí aqui, eu vou colocar nos passos que você tem que dar. Aí você faz nessa ordem, mas eu estou explicando por que esses passos vêm à tona. Se eu colocasse aqui direto, talvez não ia ficar muito claro, tá? De onde que veio essa ideia? Eu estou mais ou menos explicando de onde que estão vindo as ideias. Então, tome y1 igual ao conjunto que contém o y0. A conclusão aqui, ó, irremediável é essa. y1 é diferente do y0. Por quê? Porque se eles forem iguais, a gente vai ter isso, ó. Se você supõe que o y1 é igual a y0, você vai ter essa igualdade aqui que é proibida por uma das consequências do axioma da fundação. Isso daqui vai te dizer então que o y0, ó, esse aqui é o conjunto que contém o y0. O conjunto que contém o y0 é o y0. Então isso aqui está dizendo que o y0 é um elemento do y0. E isso é absurdo. Porque na teoria de conjuntos que a gente está construindo, a gente tem um axioma da fundação. E uma das consequências do axioma da fundação é que nenhum conjunto pertence a si mesmo. Pode ser chamado também de axioma da regularidade. Então, quando eu chamo y do conjunto que contém y0, uma condição, uma consequência irremediável é que esses caras são diferentes. Aí, esse y1 eu vou colocar aqui nesse conjunto z também. Ele pode ser quem eu quiser. É só eu definir bonitinho. Então, olha aqui, ó. Vou colocar o y1 aqui. Pronto. Pronto, agora eu tenho o z definido. Então, assim, voltando. Você vai começar supondo que f não é sobrejetiva. Então, isso implica que existe um y0 que não está na imagem. Você vai tomar y1 como conjunto que contém esse y0 e vai concluir que o y1 é diferente do y0. E aí você vai ter z igual a... Você vai definir esse conjunto z que você vai aplicar como a imagem unida com esses dois elementos. Aí você vai definir as funções g assim. A função g está aqui já foi definida. E aqui agora você vai dizer, você vai arbitrar que a função h ela é tal que para os caras que estão fora da imagem, isso vai ser y1. Isso vai ser y1. Tá? Então, você vai concluir isso daqui. Você vai fazer uma conta rápida e concluir que o g bola f é igual a h bola f. E aí você aplica a hipótese. Isso daqui é a aplicação da hipótese que você tem. Você tem por hipótese que para quaisquer funções g e h satisfazendo isso, necessariamente g é igual a h. Agora, se g é igual a h, o y0 está no y, que é o domínio dessas duas funções. Então eles têm que ser iguais. Então você vai ter g de y0 igual a h de y0. Agora olha só o que você vai concluir. O y0 não pertence ao f de x, então ele se adequa a essa parte aqui, nessa definição da função por partes. O g do y0 é o y0.
O y0 não está na imagem, então a imagem dele é determinada por essa segunda lei de formação, que é constante igual a y1. Então você vai chegar nessa conclusão, que o y0 é igual a y1. E aí você chegou numa contradição. Tá? Então essa contradição veio de onde? Tá tudo certinho que você fez aqui atrás. Essa contradição veio disso. A possibilidade da função não ser sobrejetiva, junto com a hipótese dada, produz uma inconsistência, produz uma contradição. Tá? Então isso aqui tem que ser falso, então a função tem que ser sobrejetiva. Aí você pega isso tudo agora que eu fiz e escreve bonitinho. Mas a ordem é essa que você pode seguir. O item B, o cancelamento à direita, ele é mais simples. Para você... Você não precisa de grandes coisas, não. Assim, você precisa ser um pouquinho criativo. De novo, dá um pause aqui se você quiser pensar mais um pouco. Mas se você não quiser pensar mais, como é que você pode provar que essa função f é injetiva? Então, aqui não vai ser por contradição, não. Aqui você pode aplicar a hipótese direto. Você vai pegar dois elementos quaisquer em x e y, certo? Tais que f de x é igual a f de y. Seu objetivo é mostrar que x é igual a y, certo? Aí o que você precisa fazer? Uma ideia que você pode fazer é o seguinte. O conjunto Z, você pode tomar como um conjunto que só tem o vazio como elemento. Você só precisa de um conjunto com algum elemento, tá? A gente sabe que o vazio existe. Pronto, pega ele. É um elemento. É um elemento. E eu vou pegar esse conjunto assim. E aí eu vou definir duas funções assim. Ó. Defina. Nesse conjunto Z só tem um elemento, né? Então você só precisa definir a imagem do vazio. Então eu vou definir a função G, que sai de Z para X, né? Olha aqui, ó. G e H tem que sair de Z para X. Então eu vou definir a função que pega o vazio e leva nesse X aqui. Tá bem definida, né? E vou pegar o H, que sai do Z e vai para o X, que pega o vazio e leva no Y. Olha só o que acontece. Eu preciso, para aplicar a hipótese, mostrar que f bola G é igual a f bola H. Mas o domínio dessas funções é só o vazio, né? Só tem um elemento. Então, eu só preciso verificar que no vazio essas coisas são iguais. E são, olha só. O f bola G do vazio é igual ao f do G do vazio, que é f de x. E eu já sei que o f de x é f de y. X e y foram tomados satisfazendo isso. Que, por sua vez, é o f do H do vazio, que é o f bola H do vazio. Como o Z só tem o vazio como elemento, então é verdade que isso aqui acontece. Ó. F bola G é igual a F bola H. Agora você pode aplicar a hipótese. Z é um conjunto, G e H são funções de Z em X, satisfazendo isso pela hipótese principal e hipótese. Você pode concluir que o G é igual a H. Você pode concluir que a função G é igual à função H. Em particular, a função G aplicada no vazio tem que ser igual à função H aplicada no vazio. Nesse elemento, né? Poderia ser qualquer outro. Agora, o G do vazio é quem? X. E o H do vazio é quem? Y. Pronto. Você pegou dois elementos x, y e x, tais que têm a mesma imagem, e mostrou que eles têm que ser iguais. Tá? Então, a conclusão é que f é injetiva. Isso fecha bom, esse daqui eu acabei escrevendo. Eu acabei escrevendo a demonstração quase toda, né? Mas tudo bem, não tem problema. Então isso encerra a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.